Adore o Senhor, irmãos. Dê liberdade ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Graças eu te dou, oh Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano
para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, irmãos. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Pode continuar em adoração, irmão. Ele está aqui. Sabe que o que Jesus fez por nós é difícil da gente compreender. Porque toda a humanidade, as outras religiões, elas não entendem como um rei, ele desce do seu trono, ele deixa a sua majestade para morrer por para morrer por pessoas que não mereciam. As religiões, elas não entendem, algumas, porque um rei, ele jamais ia morrer, ele ia descer do seu trono. Um rei, ele jamais ia falar, não, eu vou sair do meu trono, eu vou deixar minha majestade. O Max Lucado, ele diz que o rei, ele deixou o seu trono para flutuar no ventre de uma virgem. E as pessoas não conseguem entender esse sacrifício. As pessoas não conseguem entender o real sentido disso. Mas se a gente entendesse, se as pessoas lá fora elas entendessem o real sacrifício, a gente amaria mais, a gente perdoaria mais, a gente andava um pouquinho menos preocupado, menos nervoso. Porque o tempo vai passando, irmão, e essa essência, ela vai se perdendo. Isso é bíblico. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriariam. E é esse amor. O amor que perdoa, sabe? O amor que abraça. Porque Jesus, quando ele estava aqui, ele não olhava só. Ele olhava o coração. As pessoas olhavam o pecado. As pessoas olhavam o que a pessoa fez, mas não, Jesus olhava o coração. E aonde havia arrependimento de coração, Jesus perdoava. Amém? Eu queria dar uma oportunidade pro Deco hoje. E aqui, Deco, tá de boa? Tá tranquilo? Não quer falar nada? Tá tranquilo? Amém? E a pastora Márcia? A pastora Márcia que gosta aqui de vir aqui, mandar fogo. Ela fala que quando ela vem aqui, ela não gosta de falar, mas quando ela vem aqui, Deus usa ela. Então ela tem que falar. Senhor da igreja, com a paz do Senhor. Irmã, é a misericórdia de Deus, né? Se Ele não nos der força para falar, a gente nem abre a boca, só clama e não consegue abrir a boca. É a misericórdia de Deus. Por isso que a misericórdia de Deus, ela é nova a cada manhã, né? Eu gosto muito desse versículo. Mas eu vou ler uma palavra aqui que se encontra em Salmo 3, versículo 3 até o 5, amém? O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como uma águia. Eu estava lendo essa palavra e falei, meu Deus, como a palavra de Deus, irmão, é maravilhosa, ela é linda. E muitas vezes a gente não reconhece isso. E aí eu falei, meu Deus, que coisa linda. Se você for parar para pensar,
Quantos livramentos de morte o Senhor tem nos dado, irmão. E isso é motivo de a gente agradecer ao Senhor. E eu olhei nessa palavra e falei, meu Deus, que cada coisa linda. Esse salmo aqui, ele é maravilhoso. Se você tiver um tempinho para você meditar, você vai ver a bondade de Deus como é tão grande. Ele perdoa os nossos pecados. Ele cura as nossas feridas. Ele cura a gente de doenças que a gente nem sabe. Como eu estava falando para a menina ali que... Eu esqueço muito, eu sou muito de guardar os nomes. Esqueço os nomes. Que Deus, irmão, ele cura a gente de doenças que a gente nem sabe. E a gente, muitas vezes, a gente entra na casa do Senhor com a cabeça baixa, desanimado, sabe? E eu meditando nessa palavra, eu só glorificava a Deus. Deus, Ele nos abençoa. A gente está desempregado e Deus abre porta, Ele abre porta de escape, Ele abençoa de todas as áreas da nossa vida. Mas a gente temos que acreditar e confiar. Meu Deus, como é bom ouvir a palavra de Deus, como é bom meditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é nova, ela é força, ela é cura, ela é vida. E eu começando a ler ali, eu falei, meu Deus, que coisa linda essa palavra. E eu fiquei relendo, e maravilhoso, e aquelas palavras entrando dentro de mim. Né? Então, que nessa manhã você seja curado. Deus, Ele está me incomodando muito com a cura. Não sei, mas o Senhor sabe. E eu creio porque Deus, Ele é poderoso, irmão. Se os médicos falam que não, a última palavra é de Deus. Mas a gente tem que acreditar. Temos que acreditar no impossível. Esses dias nós estávamos passando uma luta muito grande na nossa casa financeiramente, meu Deus. Teve uma hora que eu falei, meu Deus, como que pode, com tanto sofrimento, mas o Senhor, irmão, Ele é maravilhoso. Ele abriu porta de escape, Ele nos abençoou. Meu esposo, o carro dele, o motor queimou 2 vezes. Eu falei, meu Deus, mas o Senhor preparou recurso. Porque temos que confiar no nosso Deus. Temos que acreditar, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele arrumou o motor, mas o pneu estava só a misericórdia. Se o policial parasse, ia prender o carro. Mas o Senhor abençoou. E a gente conseguiu comprar os pneus do carro, irmão. Isso é a bondade de Deus. E a bondade de Deus, ela dura para sempre. Ele não é só um momento. Hoje, se você está precisando foi o pneu que estragou, mas amanhã pode ser outras coisas. E nós temos que estar sempre confiando, porque é o mesmo Deus que abençoou o pneu, Ele vai abençoar outras áreas. E nós esquecemos disso muitas vezes. Então a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã, ela é poderosa. E Deus tem me incomodado muito com a cura. Eu creio que o Senhor vai curar pessoas aqui neste lugar. Porque não é em vão não que Deus tem colocado no meu coração. E eu acredito no poder de Deus. Porque de mim mesmo, como o Rafa falou, quando eu chego aqui, eu acho que eu me empolgo, não sei, irmão, mas é porque flui dentro de mim. Flui dentro de minha vida. E essa força, como a águia, é Jesus que está. Porque muitas vezes nós estamos que nem um pintinho, que nem uma galinha olhando para baixo, né? Mas Deus não quer a gente olhando para baixo. Deus quer que a gente olhe para cima como uma águia, que nós viemos voar alto. O sofrimento vem, a tempestade vem para nos ensinar. Quando a tempestade vier na sua vida, pare e pense, aonde o Senhor quer me ensinar? E eu tenho passado experiência na minha vida que eu estou aprendendo com Deus. Para mim poder chegar aqui, pegar esse microfone e falar para o Senhor, para você, que Deus fez algo na minha vida quando eu estava num momento difícil. A gente não sabia de onde tirar o pneu do carro, porque a gente tinha acabado de arrumar o motor. Mas o Senhor, Ele veio além, Ele usa quem Ele quer, Ele nos abençoa. Então que nessa manhã, não sei qual que é a tua luta, qual é a tua tempestade, saiba que Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados, né? Ele é poderoso para curar nossas feridas, as doenças que a gente nem sabe, que muitas vezes a gente tem. A gente só tem sintomas. E a gente fica com medo de ir no médico, né? Porque já aconteceu isso comigo. Eu não vou não, porque pode ser que eu descubra algo terrível. Mas o nosso Deus, Ele vai além, quando você coloca a sua confiança no Senhor. Então que nessa manhã, irmão, levante a tua cabeça.
Deus ainda está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da minha vida e na tua vida. Então é por isso que eu louvo a Deus, eu agradeço ao Senhor. E quando você tiver tempo, medite no Salmo. Porque Deus, Davi ali, ele falava o seu sofrimento, exaltava o poder de Deus. Ele lembrava do poder de Deus que Deus fez, né, no passado e continua fazendo. Então quando você lê essa palavra, ela é vida. Eu gosto muito de quando eu vou trabalhar, quando eu cuido. Eu contei aqui, falei para os irmãos, irmão, orem, porque cada dia, de vez em quando, eu vou fazer um bico, um trabalho. Mas, irmão, eu pedi oração aqui, e Deus ouviu a oração de você. Eu ia só fazer um bico, hoje eu sou contratada. Entendeu? Porque Deus é que cuida de mim. Deus cuida de você. Então você tem motivo de agradecer ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Se é falta de perdão, Deus perdoa. A palavra de Deus fala que nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus, porque nós já se arrependemos. Se você for ler aqui, você vai ver Jesus perdoando. E a ira do Senhor, ela não dura para sempre. E ele demora a se irar, irmão. Eu li nessa palavra e falei, meu Deus, o Senhor demora a se irar com tantas coisas erradas que a gente faz. E o Senhor demora, e eu e você? É no segundo. É puf, aí já joga. Não vou fazer mais. Chuta tudo.